Olá, eu sou o Júlio, sou sommelier psicanalista e esse é o nosso podcast Psicanálise com Vinho. Oi, Juliana. Olá, eu sou a Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista. Júlio, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim, né? Eu nem te Vamos conto dizer, o que a gente vai eu falar. nem te conto, né? Exatamente. Quer começar, Júlio? Porque eu sei, né, que tu, assim, né, os homens são muito, né, fofoqueiros, assim. Então, quem sabe tu começa com essa? Ou menção fofoqueiros, eu vou começar falando sobre o meu vinho, que eu só vou contar sobre qual vinho é no fim do episódio, eu não vou contar agora. Ah, Mas eu para, Júlio! vou. Não, Tá guardando segredo logo hoje, assim. só um pouquinho, só para aumentar a atenção. Aliás, mas eu vou começar descrevendo esse vinho, porque tem. Fiquei pensando, né? Qual vinho teria a ver com o nosso tema de hoje? E eu escolhi um vinho que, na verdade, eu parti de uma questão aromática, sobre um dos sinônimos que nós temos para o nosso tema de hoje. E eu comecei a pensar em algum vinho que tivesse aroma cítrico. E especialmente de, como nós chamamos aqui no sul, de bergamota ou tangerina, depende de alguns lugares, ou em outros que chama mexerica. E então fui atrás de um vinho que tivesse dentro do perfil aromático essas características. E esse é um vinho que ainda tem outras características que nos ajudam a complementar o tema de hoje. É um vinho extremamente ácido, tem uma acidez super elevada, e tem um pouquinho de doçura que ajuda a equilibrar, mas bem pouquinho, a gente quase não sente, né? Só para a acidez não ser tão corrosiva assim. E por falar em ser corrosivo, esses vinhos têm, além desse aroma cítrico e de outras frutas, tem também um toque de uma família aromática de químicos, que a gente vai chamar de petroláceos, assim. Tem aroma de querosene. Olha E só! isso não é considerado um defeito no vinho, tá? É uma característica de uma variedade de uva que quem estuda vinhos talvez já até saiba por onde eu estou andando. Mas eu acho que esses três elementos têm a ver com o nosso tema de hoje: mexerica, acidez e querosene. Qual foi o teu vinho de hoje, Juliana? Não, tá bem, né, Júlia? Assim, é claro, porque a gente vai falar de fofoca. E hoje, assim, né, Júlia, eu vou contar a única história que eu conheço do mundo dos vinhos. Foi por isso que eu escolhi o meu vinho de hoje. Foi por uma história que é a única exatamente que eu conheço, né? Claro, fora as que tu já contou aqui nas nossas conversas, enfim, né? Então, que enfim, né? Eu poderia dizer que é o bom uso da fofoca, essa história, né, que ficou conhecida, uma história muito conhecida, acho que talvez a mais conhecida do mundo do vinho, né, Júlio? Que então diz a lenda, né, assim, que há mais de 100 anos o fundador, então, lá da vinícola, né, muito conhecida no Chile, né? Acho que é um dos vinhos mais conhecidos do Chile, enfim, né? Dom Melchor de Conte Toro escondeu uma preciosa coleção de vinhos na sua adega particular, né, somente para sua apreciação. Protegido, então, por uma grade de ferro, enfim. Né? No entanto, com o tempo, ele percebeu que algumas garrafas começavam a sumir, ele se deu conta, então, que a adega não era mais tão secreta assim, tão particular assim. E começou a suspeitar que os habitantes, então, da cidade dele, tendo ouvido falar desses vinhos, né, tão especiais, que ele guardava só para ele, não estavam resistindo à tentação e estavam, né, assim, roubando, enfim, para também apreciá-los. Então, precisando encontrar uma nova maneira de proteger esse tesouro, isso está lá no site, né? Eu estou mexendo um pouco na história, mas é a história oficial deles lá, né? Ele recorreu, então, ao folclore chileno, né, que é de alguma maneira, né, se sabe que a cultura também acredita em muitas superstições, né, e se teme muito os fenômenos sobrenaturais, e ele espalhou, então, o boato de que haviam estranhos eventos noturnos que só podiam ter uma explicação: o diabo vivia nas suas adegas. A notícia se alastrou, né, Júlio, como um rastilho de pólvora,
nada se espalha mais rapidamente do que uma boa fofoca, né? E a imaginação dos moradores locais acabava acrescentando veracidade a esse bochicho, né, a esse boato, interpretando cada som da adega, cada eco, cada sombra e cada forma que se via ali como comprovação, então, dessa história. O boato se tornou uma lenda, né? E diz a lenda que nenhuma garrafa mais desapareceu dessa adega. Então, essa é a história, né, Júlio, de um dos vinhos mais conhecidos, né, assim, mais populares, poderia se dizer assim, né, que é o Cacieiro del Diablo, que, numa tradução, né, Júlio, eu acho que Cacieiro teria algo a ver com adega mesmo, né, com armário no sentido daquele lugar que se guarda, né, assim, uma cave, vamos dizer assim, talvez, né, nesse sentido, né. E eu pensei nesse vinho hoje porque justamente se utilizou o poder desse, né, desse fenômeno, né, que é a fofoca, a favor, então, daquele que criou a própria fofoca, né. Então, e essa é a única história, né, Júlia? Então, assim, agora eu já gastei a única que eu sabia. Então, agora... Porra, foi essa por isso história que é se deu a muito minha boa. escolha hoje. Eu vi então o Cacilheiro do Diabo. Um vinho bem conhecido aqui no Brasil, né? Muitas pessoas gostam de tomar vinhos dessa linha da vinícola. É a maior vinícola do Chile, né? É gigantesca. É maior do mundo, inclusive. Não sei hoje mesmo se é a maior, mas já foi a maior do mundo. Pois é, exato. E E muito claro, né, Júlia, calcada fiquei nessa pensando. história. Diga. Desculpe te interromper, achei que tinha Não, vai parado. lá. Não, muito calcada nessa história, mas vai lá. Não, tá bem, né? Eu fiquei pensando várias coisas a partir disso, à medida em que fiquei pensando justamente nessa escolha. E eu trouxe também, Júlia, um pouco como ponto de assim partida dessa conversa hoje, além do vinho, claro, uma teoria sobre a fofoca. Ah, é. Né? Assim, então, vou compartilhar aqui contigo, com o pessoal. Eu trouxe na verdade, assim, né? É uma das teorias do desenvolvimento da linguagem, né? Assim, entre os humanos, né? Nesse livro, Júlio, do Yuval Noah Harari, não sei se é assim que fala o nome dele, o Sapiens. Uma breve história da humanidade, que é super conhecido, né? Um autor super renomado, e eu vou ler umas dessas teorias, então, que ele descreve aqui nesse livro, que eu achei muito interessante. Nossa linguagem evoluiu como um instrumento para a troca de fofocas. Essa é uma das teorias, então, que ele traz aqui nesse livro. Eu vou pular algumas partes para, né, assim, no que me interessou. Falar pelas costas dos outros. Uma capacidade muito difamada, mas que é essencial para a cooperação coletiva. Então, ele vai falar desse tipo, né, de cooperação que se daria de maneira muito íntima e sofisticada. É claro que aqui, né, Júlio, ele está trazendo um elemento utilitário, vamos dizer assim, para a fofoca, né? Assim, então a fofoca teria utilidade né, dentro dessa compreensão dele para o desenvolvimento, enfim, da espécie, né? Bom, a teoria da fofoca pode parecer uma piada, diz ele, porém numerosos estudos a confirmam. É composta de mexericos, ó, ele concorda contigo. É composta de mexericos e trata-se de algo tão natural para nós que parece que nossa linguagem evoluiu com esse objetivo específico. Você acha, diz ele, que os professores de história, quando se reúnem para almoçar, conversam sobre as razões que levaram à Primeira Guerra Mundial, ou que os físicos nucleares passam o intervalo do cafezinho nas conferências científicas falando sobre quarks? Às vezes, sim. Todavia, é mais comum fofocarem sobre a professora que flagrou a traição do marido, ou a briga entre o chefe do departamento e o reitor, ou os boatos de que certo colega usou sua verba de pesquisa para comprar um carro. A fofoca, em geral, gira em torno de transgressões. E é aqui que eu gostaria de, então, dar seguimento à nossa conversa. A questão, Júlio, que aí eu penso que não é mais utilitária, né? Eu penso que aqui ele toca num ponto que, para mim, é muito interessante pensar, que tem a ver com esse caráter de que a fofoca se alimenta, né? O combustível querosene da fofoca seriam as transgressões, né? O exemplo que eu trouxe nessa brincadeira do vinho tem a ver com roubo, enfim, né? Mas eu penso que aí também aparece algo que diz muito de nós humanos, que tem a ver com
como é que a gente lida com as transgressões? Muito bom. Sabe que eu fui pensando por aí e uma das minhas referências também foi esse texto do Harari, porque é um dos poucos que traz assim, esse aspecto positivo assim da fofoca, né? Mas eu encontrei alguma literatura assim, né? Porque acho que é uma explicação interessante e utilitarista, efetivamente, sobre o uso da fofoca e sobre como a fofoca constrói laços sociais, né? Mas do ponto de vista assim da psicanálise, acho que a gente pode ainda pensar sobre o que em nós, como nós vivenciamos isso do ponto de vista emocional e do ponto de vista da nossa estrutura, né? Essa é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, assim, em roda de amigos, assim, né? Volta e meia tem aquela coisa, né? A gente trabalha na área psi, tu que é psicanalista, por que que a gente gosta de fofoca, né? E acho que essa explicação, assim, a gente pode tentar construir, assim, um pensamento e assim, não só do ponto de vista da utilidade da fofoca, do ponto de vista social, mas por que a fofoca nos ajuda a estruturar laços sociais, né? Claro, bom, primeiro assim, acho que a gente tem que definir assim, né, o que que é fofoca, né? Tem uma palavra que a gente usa pouco em português, mas em inglês faz uma diferenciação assim mais evidente e cotidiana entre o que é fofoca e o que é rumor, né? Então, os rumores sobre uma pessoa, né, envolve É verdade. algo mais assim que, sei lá, hoje a gente usa mais como tipo fake news de uma maneira geral, assim, né? Até nas conversas entre amigos, isso aí é fake news, né? Ou seja, essa é uma informação que, bom, com base em algo que a gente tem algumas pequenas informações, a gente constrói uma teoria em cima para entender, né, aquela situação. E essa questão do rumor, assim, é importante para nos ajudar a dar conta justamente de situações ambíguas, né? Sei lá, por exemplo, duas pessoas num café. E vamos pensar assim, dois colegas de trabalho, um homem e uma mulher, que a gente não sabe muito sobre a vida amorosa dessas pessoas. Bom, basta alguém enxergar essas duas pessoas, ver de longe, olha, elas entraram num café sozinhas, e elas não são pessoas que conversam com frequência. Para daí a gente montar um rumor de que elas estão tendo um caso, e aí, bom, já outras histórias começarem a surgir em torno, é ligeirinho, né? Então, tem uma função, me parece, assim, do rumor, em primeiro lugar, que é de dar conta da incerteza, né? É muito difícil para a gente, assim, né, psiquicamente, dar conta da ambiguidade. Fundamental, né? Desde o Freud e tal. Então a gente chega assim, eu vi eles dois no café, tá, e daí? Não, só eles dois no café, basta. Não, a gente não consegue ficar aí, a gente precisa entender, será que eles estão conspirando alguma coisa do trabalho? Será que eles têm um caso? O que será que está acontecendo aí, né? A gente não vai se conformar assim com uma explicação simples. E acho que esse é um aspecto já, assim, bem importante assim, uma razão psíquica, né? Por que que a gente gosta tanto de um rumor nesse caso, mas que a gente vai chamar de fofoca em geral, né? E um segundo aspecto, que aí, assim, mais propriamente fofoca, é que envolve um julgamento, né? Uhum, uhum. Mas se eles saíram sorrateiramente, por que aquele café? Por que eles estavam naquele cantinho escondido? Eles devem estar fazendo alguma coisa errada, né? E aí se junta, né, com o que o Harari traz, que é justamente assim, a fofoca mais saborosa é essa, né? De entender o que está fazendo de errado, o que está escondido, o que é proibido. E aí entra uma série de aspectos, né? Claro, um aspecto de curiosidade,
sendo que, do ponto de vista da psicanálise também, a gente pode dizer que aquele ditado que a curiosidade matou o gato também serve para nós, né? Ou seja, a curiosidade pode ser motor, mas pode nos levar longe demais, né? E um aspecto invejoso, né? Tipo, por que que essas pessoas se autorizam a fazer o que eu gostaria de fazer e não faço, né? Sim. Uhum. E acho que ali tem a inveja, e aí entra o espírito de grupo também, né? O Freud nos trouxe muito já, assim, no Psicologia das Massas e Análise do Eu, mas depois também, né, no Mal-Estar na Civilização, acho que ele traz bastante disso também, do quanto é importante na formação de um grupo, ou quanto é importante não, de como acontece na formação de um grupo, de diferenciar nós e eles, de projetar tudo que é ruim, tudo que é errado no outro, e tudo que é bom nesse grupo, né? Que é algo muito fundamental da nossa próprio desenvolvimento da nossa psique, né? E que na formação do grupo também vai jogar. Ah, nós somos bons, eles são ruins. E então, ao jogar esse aspecto no outro, nós vamos ter uma ideia assim bem interessante da criação do bode expiatório, né? Ou seja, a ideia de que se todo mal está no outro e em alguém que eu posso atacar, e quando eu faço uma fofoca, uma espécie de ataque, né? Eu vou criar uma história julgando aquela pessoa, eu estou atacando, mas esse ataque se justifica, então eu consigo ao mesmo tempo expressar agressividade, que é algo muito difícil de se fazer em sociedade, e ao mesmo tempo eu digo, não, o mal está nele e eu estou autorizado a ser agressivo, porque afinal ele é mau, ele está fazendo algo Uhum. errado. Eu não estou fazendo errado em atacá-lo, ele merece isso. E com isso a gente Uhum. tem uma teoria forte, se resolve a questão da minha inveja, afinal, ele, apesar de estar fazendo uma coisa que eu gostaria de fazer, ele está errado, então eu tenho o direito a manifestar minha agressividade, e ao mesmo tempo eles são ruins, nós somos bons, e aí nós estamos mais perto, né? Então, tem uma série intrincada de mecanismos da nossa mente que entram em jogo e que fazem disso um grande prazer. Se tem situações que nós podemos considerar positivas, negativas, naturais ou natural no sentido assim de comum ou patológica, são outros 500 que a gente discutir um pouco mais, né? Mas acho que é interessante pensar nessa série de questões muito fundamentais do nosso funcionamento mental, de como nós lidamos com as emoções, que nos fazem ser todos, sem exceção, não só homens, dona Juliana, fofoqueiros, com gosto. Tô Nós brincando, né, lidamos Júlio? Porque dizem que as mulheres são fofoqueiras, né? Tô brincando contigo. assim como esse vinho que faz salivar, a fofoca nos faz salivar de tão gostosa que é. Como é gostoso fofocar. Não é necessariamente tão bom assim ser alvo da fofoca, claro. Não, e tem isso, né, Júlio, que tu falava, claro, né, dessa espécie, né, de desejo como se a gente estivesse olhando pelo buraco da fechadura da intimidade dos outros, né, e podendo adivinhar o que que se passa, né. Acho que esse é um elemento importante, né, e descobrindo provas, né, Júlio, de que ali tem a presença do diabo. Eu acho que esse também, eu acho que quando a gente fala, né, de que a fofoca, né, querosene, né, da fofoca seriam aspectos, vamos dizer assim, transgressivos, também fala disso, né, assim, projetados, como tu está dizendo, né, porque quem fofoca está imaginando algo, né, está criando lá, né, uma cena na sua mente, enfim, né, mas que é uma cena que contempla a presença desse aspecto diabólico nos outros, não em mim ou em ti, né, Júlia, que é isso que tu está dizendo, nos outros, né? Então, olha só o que o fulano fez, o que a fulana fez, enfim, né? O que foram capazes de fazer, né? Fiquei sabendo de tal coisa, mas isso sempre trazendo um elemento
reprovável, né? Que eu acho que é o que tu estava também, um dos aspectos que tu estava levantando, e como se colocasse todo o aspecto da presença do diabo, do diabólico, daquele que deseja transgredir as proibições no outro, né? Eu acho que esse é um elemento importante. E a mídia se utiliza, né, Júlio, dessa força, enfim, que nos captura, né? Porque a gente sabe que isso atrai as pessoas, então, seja lá a separação, né? De famosos, né? Amizades, traições, né? Enfim, isso tem um grande poder de atração nas pessoas, porque se engancha justamente nisso que a gente está falando de encenar essas transgressões, né? Que dão tanto trabalho para todos nós, para o nosso psiquismo, enfim, de não serem atuadas, né? E eu acho que outro elemento bem legal que tu levantou é essa ideia de que o perigo, né, assim, de se tornar, vamos dizer assim, um fofoqueiro profissional, que pode até ser tanto como amador como profissional, porque às vezes é profissional mesmo, né? Assim, é cair no lugar do moralismo, né, Júlio? Assim, do moralismo, e como se a gente pudesse ocupar o lugar de juiz em relação ao outro. Eu acho que esse é um elemento bastante importante da gente poder trazer, né? Daquela pessoa, porque é uma questão de dose também, né, Julia? A gente está brincando com esse assunto aqui, porque se trata de uma questão de dose também, né? De dose e de até que nível que se vai, né? Em termos de destrutividade em relação ao outro também, né? Porque a gente sabe que pode se fazer fofocas absurdamente destrutivas, enfim, né? E que tem vidas, né? Até pensando na mídia aqui, né? Tem situações midiáticas que destruíram vidas, né? Assim, que eram fofocas, eram fake news, como tu estava dizendo, né? Não estavam baseadas em provas de realidade, né? Então, acho que esse ponto também da gente poder pensar que quem está nesse lugar de fazer a fofoca pode cair no lugar do moralismo, né? Projetando no outro aquilo que gostaria de fazer. Tem uma. Lembrei, tem duas frases, né? Uma do Jung, que, aliás, se a gente quisesse falar de fofoca em psicanálise, a gente poderia falar das histórias entre o Freud e o Jung. Talvez dar um outro episódio para falar muitas fofoca histórias. na prática, na psicanálise. Muitas histórias. Mas o Jung tem uma frase que circula por aí na internet, assim, que é muito boa, né? Não lembro tal e qual como ela é, até por não ser um estudioso do Jung, mas diz assim que pensar é uma tarefa muito difícil e é por isso que as pessoas tendem a preferir julgar. Isso é uma frase muito boa para a gente pensar, porque o julgamento, efetivamente, não vem de um pensamento, né? O pensar é outra coisa, né? É como nós estamos falando da fofoca sem evitando dizer se ela é boa, se ela é ruim, se deve fazer ou se não deve fazer. É simplesmente pensar, né? Entender como um fenômeno que acontece, quais são as razões, quais são as possíveis consequências, e isso é pensar, né? Não é necessariamente dizer se está certo ou está errado, chegar a uma conclusão, e acho que esse é um aspecto importante, né? E uma frase atribuída ao Freud, aliás, outra fake news, né? Que eu não tenho registros, né? Aquela que diz assim: se João me fala de Pedro, sei mais sobre João do que Essa Pedro. é uma grande fake news, né? É uma grande fake news, mas é razoável, né? Dentro da obra do Freud. Ele nunca escreveu isso, a gente não sabe se ele falou, né, Júlio? Mas ele nunca A gente não sabe escreveu. se falou. Não, isso foi atribuído a ele, mas nunca falou, né? Mas é razoável dentro do pensamento freudiano, porque efetivamente, né? E aí entra um outro aspecto bem interessante sobre a questão da fofoca, e aí tem num artigo que eu tirei de um americano, um psicanalista americano, Stellan Olinik, não conhecia ele antes, foi atrás justamente dos escritos psicanalíticos sobre fofoca, ele tem um artigo interessante, e ele diz assim que mais importante do que o conteúdo da fofoca é o quanto a fofoca é importante para os laços entre a dupla fofoqueira. Porque aí vem uma outra questão, né? Que diz, essa pessoa é fofoqueira e tal.
Não, mas o fofoqueiro não está sozinho, né? Tem alguém falando e alguém escutando, ou seja, sempre é no mínimo uma dupla ou um grupo, né? E ele diz que a fofoca, então, indo nesse aspecto assim de criação de laço, então, mais importante então, do que o conteúdo, ou seja, sobre se aconteceu mesmo, se não aconteceu, com quem foi, com quem deixou de ser, é a questão da dupla, de como essa dupla fofoqueira se conecta. E aí fica mais fácil de a gente entender o fenômeno do telefone sem fio, né? De por que, né, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? De onde vem, por que esse aumento do ponto, né? E se a gente pensar que a pessoa que está trazendo a fofoca, que está contando, ela espera reações, ela está, na verdade, trabalhando num vínculo emocional com quem escuta a fofoca, isso tirando o aspecto assim utilitarista, né, que seria talvez a gente poderia pensar como algo mais perverso, né, de usar, de fazer um uso assim com fins determinados, né? Mas De pensando na fofoca manipulação, né? Algo assim. de manipulação e tal, né? Aí pode ter entrar essas distorções nesse sentido, de maneira mais Propositais, premeditada, né? Uhum. mais proposital. A gente está Mas falando de um fenômeno mais espontâneo, né, Júlio? Que é isso. isso, né? Uhum. Uhum. Nesse fenômeno espontâneo, aí fica claro entender por que eu vou então aumentar um conto, porque a gente sabe inconscientemente, né, de que, bom, se eu contar nesse tom, se eu contar uma história sobre esse tema, se eu der uma exageradinha aqui ou uma amenizada lá, eu vou estar mais próximo da pessoa que está me ouvindo. Enfim, isso nos ajuda a entender por que cria, sem contar que cria um aspecto de confidência, de proximidade, né? Quer dizer, eu tenho um Claro, segredo que eu vou contar só para ti. claro, E se daria no terreno da intimidade também, né, Júlio? Porque isso pode ser um desabafo também de uma situação, né? Então, mas aí é que tá, né? O efeito que se dá nessa relação, né? Porque pode-se ter espaço para que algo seja contado, como a gente está dizendo, mas que não se alimente a força destrutiva. Porque é interessante isso, né? Porque a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? No terreno das transgressões, teria a ver tanto com aquilo que é erótico, como tu estava dizendo, quanto que é destrutivo. É curioso isso, né? Interessante isso, né? Esses sim, impulsos que a gente tem, né? E que tem que refrear, mas é muito interessante pensar também como um espaço de intimidade e o que se vai fazer nesse espaço, porque a gente pode botar querosene, que é o que tu está propondo questionar, ou a gente pode, de alguma maneira, trabalhar para ir, amenizando, né? Que aquilo ganhe um contorno, né? Não precise ser amplificado, né? Então, acho que é muito legal pensar também como um espaço íntimo compartilhado, porque aí também vai se dar algum destino, né, para fofoca que pode ser, enfim, né, mais sofisticado ou menos, né? uhum. Sim, e aí vem o aspecto, acho, né, da escuta, né? Porque aí é que tá, né? A gente conseguindo entender o que mesmo está acontecendo na fofoca, nos ajuda a justamente dar esse contorno, como tu falou, né? De colocar em palavras, de, né, de poder dizer, inclusive, o que se sente pela pessoa com quem a gente está falando, né? Uhum. Sei lá, às vezes eu criei esse exemplo hipotético, né, de ver um casal num café, né? Um casal que não deveria, que não é um casal, ou será que é ou não é, né? Como um exemplo de Por fofoca. inconsciente sempre é um casal. Uma vez um colega me disse assim: por inconsciente sempre é um casal, Juliana, porque duas ideias para inconsciente são um casal. Que é isso, né? É Boa. muito interessante a gente pensar, né? Para o inconsciente sempre é um casal, né? Agora, o que a gente vai fazer, né, Júlio, com isso? Que, bom, uma coisa é para o inconsciente, essa coisa, né, que aparece com mais força, às vezes imediata, e o que a gente vai fazer com isso, né? Uhum. Eu acho que eu pensei, agora eu vou me desviar talvez um pouco do assunto, mas eu não sei se sempre duas ideias são um casal, porque eu acho que talvez a gente no inconsciente sempre deseje que duas ideias sejam um casal, mas Pode não ser. necessariamente, né? Acho que Também. Tiro sempre, tiro sempre. não, porque Sempre ou nunca está uma armadilha. Eu que.
É uma armadilha clássica, né? Não, sabe por que que eu pensei? Porque, assim, às vezes dois conteúdos podem se chocar e não necessariamente formar casal, e duas recepções também não, né? Pensando bem bionianamente, como tem mania de Mas fazer, né? um casal metaforicamente, eu acho que nesse sentido mesmo, né? Que um casal se choca também. Um Uhum, casal não cria pontes às vezes. Bom, enfim, a gente sim. poderia viajar aqui. Dá outro, dá outro episódio sobre o que é um casal. Que é um casal, né? Mas esses aspectos da fofoca, assim, são muito bons. Mas eu não consigo me aguentar. Eu sou um fofoqueiro que não consegue se aguentar. Ah, tu é? Aí eu vou contar que vinho eu tô tomando. Ah, me Tô tomando, conte, me eu, conte. tô, eu tô tomando um dos meus vinhos preferidos. Tu falou do Diablo, aqui eu tenho uma águia. Uma águia é símbolo da Associação dos Melhores Produtores de Vinhos da Alemanha. Os melhores produtores fazem parte dessa associação e tem essa águia para identificar. Esse é um Riesling alemão, da região do Rheingau, Balthasar Hess. É um baita vinho. Tribom mesmo. Que Tenho, delícia. é um vinho que sobrou de uma aula que eu dei sobre a Alemanha. E tô com ele aqui. E tá bom. Tá. Tá Eu bom? gosto muito desse vinho. Uma Um vinho águia tem. levezinho. É uma águia, Júlio. Pois é. Eu não sei se águia é exatamente símbolo de fofoca, né? Talvez pensar no voo de levar de um lado para o outro Pois coisas. é, né? É. E tu sabe que eu estava pensando, tu estava dizendo das histórias psicanalíticas que, né, assim, se a gente fosse pensar assim, dão muitas fofocas, enfim, né? E eu fiquei pensando que as biografias também, né, Júlio, assim, são sempre, geralmente são um sucesso, né? Porque a gente tem, de alguma maneira, esse interesse na vida dos outros mesmo, né? A própria troca de correspondências íntimas também entre pares, né? A gente falava aqui do que é um casal, né? Enfim, mas entre pares, sejam amigos, né? Uhum. Amantes, enfim, né? Quando sobrevivem essas correspondências também e são tornadas públicas, enfim, adquirem, né, um imenso interesse das pessoas, né? Assim, enfim, né? A gente tem também, né? As correspondências Freud-Flies, né? Se a gente fosse pensar no campo da psicanálise, enfim, mas de muitos grandes homens e mulheres, né? A gente tem notícias da troca de correspondências, que é uma coisa muito íntima, né, Júlia? E a gente gosta, se interessa, né? Quer ler, enfim. E a gente até pode justificar, às vezes, esse interesse de alguma maneira dizendo que é para entender os bastidores, enfim, né? O que né, assim, do que estava rolando para alguém produzir, né, seja no campo da arte ou da ciência, né, aquilo que nos deixou como legado, mas o que às vezes a gente, né, assim, quer ver mesmo, parece também, né, é que na intimidade, vamos dizer assim, das relações, essas pessoas tinham questões mundanas, né, Júlio? Eu acho que isso também nos interessa muito, poder, de alguma maneira, ter acesso, né, através do conhecimento, enfim, desses registros, né, dos conflitos, as dificuldades, né, as dúvidas existenciais, enfim, né, as angústias que essas pessoas também, enfim, né, Uhum. vivenciaram, sentiram, atravessaram, tal como nós, né, atravessamos também, né. Então, um pouco brincando mesmo com essa escolha do meu vinho hoje, né, que também tinham demônios, vamos dizer assim, Uhum. a enfrentar, né. Então eu acho que nas suas adegas, nos seus armários, enfim, né, e que também, de alguma maneira, isso, nos aproxima, né, do outro, né. Agora, claro, aí a gente sai do terreno do moralismo, ou daquele que se acha no direito de julgar, e aí a gente está no terreno já da identificação, que já seria uma outra coisa, né? Mas, para além das biografias, eu queria dar uma dica hoje de leitura para quem se interessa por psicanálise, Júlio. Até já te falei isso, mas vou, né, dizer para o resto do povo aí, né, que esse livro aqui que se chama Anos Loucos, Histórias da Psicanálise e as Margens dos Anos 1920,
que é do Luiz Eduardo Prado de Oliveira, com a colaboração da Marta Raquel Colaboni. Esse livro é interessantíssimo, né? E ele vai falar justamente, então, dos bastidores, né, assim, de um Freud, vamos dizer assim, muito humano, né, dos bastidores da produção científica, enfim, né, de toda a obra freudiana, mas o que estava se passando nas relações, bem como tu estava dizendo, né, tanto com a família, quanto com os amigos mais próximos, muitos conhecidos de nós, enfim, né, assim, então fica essa dica de leitura que é muito interessante, é uma maneira também da gente poder humanizar, né, assim, e desidealizar, o que também é sempre um trabalho importante a ser feito, né, desse grande homem, enfim, que nos deixou aí um legado importantíssimo, né? Sim, e sabe que pensando nesse aspecto, eu acredito que assim, a fofoca, ela, assim, tem um aspecto de ataque, né? E, bom, sem julgar se isso é bom ou é ruim. E me parece que, no caso das biografias, essa fofoca, exato, viu? Olha só o que o Freud escreveu, olha só o Jung, o que ele fez com a Sabina Spielrein, enfim. Isso tem um aspecto para esses grandes nomes que tendem a ser excessivamente idealizados, inclusive com coisas tipo, se ele falou, tá falado, a gente não pode pensar diferente, ou o que ele fez tá feito e mais adiante a gente não consegue ir, a gente vai conseguir no máximo detalhar isso ou aquilo, mas não vai conseguir dar grandes passos. Ou seja, grandes idealizações que nos colocam numa posição de impotência. Esse ataque fofoqueiro nos ajuda a colocá-los como humanos, né? Como tu falou, de humanizar. Isso. E internamente, se a gente conseguir fazer isso sem destruir o objeto bom, Exatamente. sem destruir essa referência, ou seja, então se eu descobrir que o Freud fez isso e aquilo, então não vou ler mais nada dele. Que, aliás, Exatamente. cancelamentos de hoje em dia que acontecem, né? Exatamente. Se eu descobrir um podre da pessoa e da vida sexual, da vida privada, de Um algum aspecto deslize, né? Um violento, deslize sequer, né? um deslize às vezes. Não, eu não vou ler mais nenhum livro, não vou assistir mais nenhum filme, nada mais do que ele disse presta. Eu acho que esse aí é o aspecto destrutivo ganhando do aspecto vital, né? Agora, se a gente consegue dizer, bom, fez bobagem aqui, realmente, talvez esse pensamento dele tenha sido calcado numa ideia que, bom, eu não concordo, e então isso me permite pensar diferente e tudo mais. Bom, aí tá legal, né? Enfim, eu acho que será um dos usos vitalizantes, assim, da nossa tendência fofoqueira, Sim. né? Sim, e claro, porque se pode cair nessa posição defensiva, projetiva, né, Júlio, que é o que tu está dizendo, né, assim, de dizer assim, isso eu não faria, né? Então, eu acho que essa é poder justamente deixar trabalhar, né? Assim, porque se a gente fica muito ligado, né, enfim, né, no que o outro desliza, ou no que o outro já falhou, ou falhou de acordo com as minhas expectativas, evidentemente, né? Porque é disso que se trata, né? Bom, aí parece que teria algo meu que eu precisaria me haver, né? Assim, que está posto no outro, né? E é muito interessante, né, Júlio, porque a gente se constitui justamente, né, na relação com o outro. Então, o tempo inteiro, né, esse jogo está, enfim, nos fazendo trabalhar, né? Do que é meu, o que é do outro, né? Enfim, é um trabalho contínuo. Certamente. Acho que é isso. Preciso pesquisar mais fofocas por hoje para seguir. Ver quais são as do momento, depois a gente comenta aqui quais são as do momento. Exatamente, mas acho que vai merecer um de fofocas da psicanálise, ainda mais. Não, legal, interessante, exatamente, é isso aí, vamos fazer. Então tá bem, obrigado por hoje, saúde.
Até a próxima. Saúde! Ao diabo na adega de cada um. Cada um tem o seu. Os seus.